Olá, tudo bem com vocês, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, então estou cumprimentando e sintam-se cumprimentados em qualquer um dos horários, ok? Vamos lá, mais uma aula online, vamos dar continuidade que estamos aprendendo, vamos falar sobre potenciação de números inteiros. Vamos lá agora? Então, potenciação é a operação matemática que representa uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado diversas vezes por ele mesmo. Então, ali a professora botou uma figura que vocês vão entender de duas formas. A primeira é da forma, né, que a gente vai ver nos livros, né? E a segunda é como a gente escreve realmente, que as duas são iguais, porém uma está escrita em números, só para a gente entender nossa legenda, né? Onde o Azinho, que é o número que fica embaixo, é a nossa base. O N é o número que fica em cima, é o nosso expoente. E os fatores são a quantidade de números vezes que o nosso N vai determinar que o nosso A seja multiplicado. Ok? E daí ali a gente tem, ó, que o 2 elevado na 3 é igual a 8. Por quê? Porque eu vou multiplicar esse 2 3 vezes. Eu não vou fazer 2 vezes 3, tá, gente? Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2, né? Que vai me dar 8. A gente vai entender com mais tranquilidade com o passar do tempo. Vamos lá, então. Potenciação, né? O expoente é o principal componente da potenciação, pois ele é quem diz quantas vezes a base terá que ser multiplicada. A nossa base é o nosso x ali no nossa figura. E o nosso n, que a professora deixou circulado, que é a nossa potenciação, ele é a nossa parte mais importante, porque é através dele que a gente vai saber quantas vezes que eu vou ter que fazer aquela multiplicação, certo? O nosso n sempre vai determinar o número de vezes que a gente vai multiplicar. Até aqui, ok, né? Vamos para frente. Potenciação, né? Vamos lá, então. Imagine um tabuleiro, né, de xadrez. São 8 linhas e 8 colunas de casas, onde, para representar o número total de casa, usamos 8 vezes 8, né? Que é um quadrado, né, gente? Ele é um quadrado. O que a gente diz que é um quadrado? Quando um quadrado ele é perfeito, ele tem bases, né? Ele tem lados e alturas iguais, então ele é um quadrado. Nessa situação, a multiplicação também pode ser indicada assim: 8 elevado à segunda potência, né? Que está escrito aqui embaixo, que é a mesma coisa que eu fazer, então, 8 vezes 8, que é igual a 8 ao quadrado, que é a mesma coisa, tá? Até aqui, ok? Sei que surgirão dúvidas, mas a gente vai tirando, certo? Vamos lá, então. Para saber quantas casas há num tabuleiro, calculamos 8 ao quadrado. Então, agora a gente quer saber quantos quadrinhos tem ali dentro. Se a gente sabe que tem 8 quadrinhos de lado e tem 8 de comprimento, a gente vai calcular 8 vezes 8, né? Que então, 8 ao quadrado, né, que é igual a 8 vezes 8, que vai me dar um resultado de 64 quadrinhos, né? O 8 ao quadrado é a indicação de uma nova operação, a potenciação. O 8, que se repete como fator, é a nossa base, tá? E o 2, que indica a quantidade de vezes que o fator deve ser multiplicado, é o nosso expoente. Certo, galerinha? Até aqui tudo ok, né? Vamos para frente. O quadrado de um número, o que é esse palavrão, né? Quando uma potência, né, quando em uma potência o expoente é 2, dizemos que ele está elevado ao quadrado. Quadrado porque ele tem lado e altura igual, tá? Quadrado porque ele é duas vezes, né? Então, onde a gente determina isso? 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que nos dá 1 também, porque qualquer número que eu multiplicar por 1 é o próprio 1. 1 ao quadrado, temos 1 elevado ao quadrado, ou 1 elevado à segunda potência. 2 ao quadrado quer dizer que é igual a 2 vezes 2, né? Que é igual a 4.
que nos dá ao quadrado, né? Então, 2 ao quadrado, temos 2 elevado ao quadrado ou 2 elevado à segunda potência, tá? Daí a professora botou um desenho ali, né? Ali, ó, 4, por exemplo, né? 4 elevado ao quadrado. O correto é a gente fazer 4 vezes 4. O quadrado quer me dizer quantas vezes que a nossa base vai ser multiplicada, tá? Aquele númerozinho de baixo vai ser multiplicado. Eu não posso fazer 4 vezes 2, porque isso daqui é a nossa tabuada, não é isso daqui que a gente quer. A gente quer fazer 4, tem que fazer, né? 4 vezes 4, porque é a forma correta da potenciação. E aqui eu dei dois exemplos só para vocês entenderem, né? Onde 3 elevado ao quadrado é 9. Por quê? Porque eu não posso fazer 3 vezes 2, eu tenho que fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E aqui novamente, né? 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que vai dar 4. O número 2 indica o expoente e se pronuncia quadrado ou elevado à segunda potência. Ok, galerinha? Tudo certo até aí, né? Vamos para frente. O cubo de um número. Então, quando a gente fala em cubo, o que que a gente entende? Cubo quer dizer que a professora botou um desenho de um cubo ali para vocês entenderem. Ó. Cubo quer dizer que tem 3 lados. Vocês viram ali no nosso desenho que tem um A de lado, um A de comprimento e um A de altura? Então, são 3 lados, né? Isso quer dizer, ó, desse mesmo modo, quando uma potência, né, o expoente é 3, dizemos que ele é elevado ao cubo. O exemplo, por exemplo, a gente fez o mesmo exemplo, 1 elevado à terceira potência, que é 1 vezes 1 vezes 1, né? Que é igual a 1, porque todo número que eu multiplicar por 1 vai ser o próprio número, seja 1, continue 1, né? 1 ao cubo, temos 1 elevado ao cubo, ou 1 elevado à terceira potência, que também podemos pronunciar desse jeito, tá? 2 elevado à terceira potência, que é igual. Agora sim, ó, gente, eu não posso fazer 2 vezes 3. 2 vezes 3 na nossa tabuada é 6, não é isso que a gente quer. Se ele está dizendo que ele está elevado à terceira potência, quer dizer que aquela nossa base, o 2 ali, eu tenho que multiplicar 3 vezes. Então, eu vou ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2. Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, vamos ver o resultado. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, o nosso resultado vai ficar diferente da nossa tabuada, tá? A gente tem que fazer a multiplicação correta, certo? Então, 2 na terceira potência, temos 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência. Ok, galerinha? Dúvida? Dúvida, então, né? Estarei à disposição para o que vocês precisarem. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, né? Potência de número inteiro. Nós falamos sobre potência, agora vamos falar sobre potência de número inteiro, né? A forma de execução é tudo igual, como a gente vem resolvendo, né? Porém, o que muda é que precisamos ficar atento aos sinais, tá? E como é que funciona? A gente tem dois casos, né? O expoente for par, quando o nosso expoente é par, o nosso sinal sempre será positivo, porque não importa se o sinal dentro vai ser negativo, o nosso expoente vai ser positivo, o nosso resultado vai ser positivo. Como que funciona? Menos 3 elevado ao quadrado, eu vou multiplicar menos 3 que multiplica menos 3. Multiplicando menos 3 vezes menos 3, né? Vai dar 9. Menos com menos, regrinha de sinal, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Então, o nosso sinal vai ser positivo. Segundo caso, o expoente for ímpar, o nosso sinal será sempre igual à nossa base. A nossa base é o 2, por exemplo, ali. Mas por que isso, professora? Porque quando a gente tem expoente ímpar, a gente tem que fazer a regra de sinal igual. Então, se eu fizer a regra de sinal do menos 2 elevado ao cubo, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso tudo vai me dar menos 8. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? Agora, menos com menos, mais com menos, menos, né? Então, a gente sempre tem que ficar atento para permanecer igual à base, certo? Aqui a professora botou vários exemplos para vocês entenderem, tá? Alguns desses a gente ainda não, a professora não explicou, mas a gente vai estar vendo. Então, toda vida que o nosso expoente for ímpar e o nosso sinal é negativo, o nosso resultado vai ser negativo.
Se o nosso sinal for positivo, não tem problema. E toda vez que o nosso expoente é par, o meu sinal sempre vai ficar positivo. Não importa se dentro do parênteses ele é negativo, certo? Eu dei um exemplo ali, ó, eu pedi para vocês cuidarem, porque ali embaixo eu dei para vocês uma regrinha, ó. Menos 3 elevado ao quadrado é igual a 9, mas menos 3 ao quadrado é menos 9. Por quê? Porque quando eu estou com o parênteses ao redor do menos 3, eu quero dizer que tudo aquilo ali é elevado ao quadrado. Agora, se eu não tenho parênteses, somente o 3 eu estou levando ao quadrado. O meu sinal permanece, tá? É esse que eu quero que vocês entendam. Então, as observações que eu preciso que vocês fiquem atentos. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu multiplicar 1, né, fazer a potência, né, elevado a 1, vai ser sempre ele, né? E vocês viram no exemplo anterior que tem algumas atividades. 1000 e pouco elevado a 1 vai ser 1000 e pouco, né? E todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Por que isso, né? Porque independente de qualquer coisa, ele é uma unidade. Então, não importa o número que for elevado a zero, ele vai ser sempre 1. Também temos a seguinte regrinha. Toda potência de base 10 é igual ao número formado pelos algarismo 1, seguido de tantos zeros quantos forem as unidades do expoente. Então, por exemplo, ali, ó, como eu tenho 10 elevado ao quadrado, eu tenho que fazer 1. Quantos zeros eu vou precisar colocar depois, né, para mim saber se a minha multiplicação está correta? O zero é a quantidade, é o número que está em cima lá no expoente. Como o meu expoente é 2, o número de zeros vão ser 2. Se o meu expoente fosse 3, eu ia fazer 10 vezes 10 vezes 10, que iria dar 1000, e eu iria estar colocando 3 zeros depois do 1. Certo, galera? E aqui então a professora colocou o exercício da aula anterior com as respostas, né? Então segue as respostas todas resolvidas no caderno conforme a gente sempre está fazendo, tá bom? Dúvidas, é só entrar em contato, né? E em seguida, claro, o exercício, né? Sobre qual a forma de como a gente vai resolver potência, né? Então, a primeira ali, a letra A eu já resolvi. Tanto a letra A número, o exercício 1 quanto o 2 são iguais, tá? Escreva na forma de potência de multiplicação, então multiplicação um vezes o outro e resolva, claro, né? E resolva cada potência para a gente saber qual o resultado delas. Lembrem-se, potência é multiplicação de um número por ele mesmo. Aquele expoentezinho lá em cima vai me dizer quantas vezes esse número foi multiplicado, certo? O exercício número 2 é a mesma coisa, tudo igual, não muda nada, tá? É o mesmo tipo de exercício. Então, é só repetir o que foi feito no exercício no número 1. O número 2 é igual, certo, galerinha? Dúvidas, a Pro está à disposição, chamem a hora que precisar, mandem foto quando vocês terminarem a atividade, que assim é uma forma da gente marcar a presença de vocês e colocarem a presença de vocês, né? Bom estudo a todos e o que precisarem, entrem em contato com a professora. Beijo no coração de vocês.